Olá, bem-vinda a esse espaço de acolhimento, de reflexão e direcionamento que eu, Rogéria Novo, terapeuta sistêmica, trago aqui no meu canal. Hoje eu vou te trazer um tema bastante recorrente nos meus atendimentos, uma questão: como melhorar relacionamentos que estão passando por dificuldades, sejam crises mais pontuais, sejam relacionamentos que vêm repetindo padrões e passando por situações já há bastante tempo. Essa conversa de hoje vai ajudar a não só compreender, mas como mudar, começar o processo de mudança. Então, se tu está passando por algumas dessas situações, ou até se tu estás buscando um relacionamento, mas quer já começar com uma estrutura diferente para não passar por situações tão complicadas nos relacionamentos, fica por aqui que hoje vai valer a pena. Hoje eu vou fazer uma entrega um pouco diferente dos outros vídeos que tem aqui no canal. Para quem me acompanha, já sabe, quem não me acompanha vai ficar sabendo, e para quem não me acompanha, então já aproveita e me segue aqui no canal para seguir recebendo a notificação dos vídeos. Toda quinta-feira eu trago uma reflexão diferente, um passo a mais para nós podermos investir em relacionamentos saudáveis, equilibrados. Quem está aqui passando por situações, né, e se sente insatisfeita com o que está vivendo, eu vou trazendo conteúdos de que ajudam a acolher o que nós estamos sentindo, que nos ajudam a perceber novas dinâmicas, ampliar o conhecimento, acessar novos caminhos para que nós possamos então tomar as nossas decisões com clareza e sustentando aquilo que de fato é uma escolha nossa. Hoje eu vou trazer aqui o tarô. O tarô é o meu caminho de conexão intuitiva, que amplia o olhar que eu tenho, sistêmico, que amplia os conhecimentos que eu trago e compartilho, que me auxiliam ao abrir o campo, buscar elementos que muitas vezes a nossa percepção, a nossa consciência nos impede, por conta de vários bloqueios, por conta das crenças, por conta dos medos, por conta da própria estrutura que nós fomos estabelecendo ao longo, né, da nossa vivência, que muitas vezes nos impede de enxergar aquilo que está oculto de alguma forma. E o tarô nos ajuda. Então, hoje vocês vão ter a experiência de entender as dinâmicas que vocês estão vivendo a partir do tarô. Vamos pensar o seguinte: todas as pessoas querem um relacionamento saudável. Quando alguém se abre para um relacionamento, ela está buscando a sua realização, está buscando a felicidade. Ninguém começa um relacionamento querendo que não dê certo. Então, nós vamos ter aqui, eu trouxe esses dois anjinhos para representar. Uma mulher e um homem. Uma mulher, um homem e um homem. Eu falo do lugar que eu habito. Então, vou trazer aqui esse casal, mulher e homem. Mas essa dinâmica, ela serve para todos os casais. Os dois se conectam pelos seus motivos, se atraem e querem viver, construir uma relação, querem ter um relacionamento. E o que nós vemos aqui é apenas uma parte, a parte visível, duas pessoas. O que nós precisamos entender é que, por detrás dessas pessoas, tem muitas coisas. Tem os seus anseios, as suas expectativas, os seus desejos, e todo um sistema familiar que os ensinou o que é amar, que os ensinou o que é relacionamento, que criou necessidades que algumas conseguiu suprir e outras não, gerando então uma carga de
elementos para serem entregues para o outro, mas também uma carga de expectativas e de necessidades que buscam ser supridas na relação. Acontece que quando há essa atração e junto se carrega tudo isso que eu disse, essas bagagens todas, além de questões espirituais, além de questões, bom, muitas questões, se cria uma atmosfera que é muitas vezes oculta. E as dificuldades que nós carregamos nos nossos relacionamentos estão sustentadas por essas dinâmicas ocultas, por esse conjunto de enredos emaranhados de nós que nós não estamos enxergando. E é isso que eu vou falar hoje aqui. Para vocês compreender, eu vou trazer uma historinha aqui que fica fácil de entender o porquê nós não conseguimos mudar e transformar o nosso relacionamento, mesmo tentando. Talvez aqui muitas estejam tentando, fazendo mais, e quando olham para a relação, tá lá, continua o mesmo padrão. Ou então alguma coisa dá uma melhorada, mas outra piora. E aí vem, às vezes, o desânimo, a tristeza, às vezes as brigas aumentam por conta disso. E aí aquilo que estava ruim vai piorando. Mas o casal continua junto. Ou às vezes se separa, mas continua vinculado de alguma forma. Por que que tudo isso acontece? Então pensem numa situação. Imaginem que eu tô na minha casa e começam a aparecer cobras. Parece uma cobra. Eu vou lá, mato a cobra. Muito perigoso, eu mato a cobra. No outro dia, aparece outra cobra. Eu vou lá e mato a cobra. E aquilo começa a me dar problema. E aí eu começo a observar o que será que tem de errado que as cobras estão vindo. Aí eu olho ao meu redor e percebo que ao redor da minha casa tem sapos. E aí me dou por conta. As cobras estão vindo para comer os sapos. Então o que que eu vou fazer? Eu vou matar os sapos, porque assim as cobras não vão vir. Eu mato os sapos. Eis que no outro dia aparecem mais sapos e cobras. Aí agora eu começo, mato a cobra e mato os sapos. No outro dia, vejam que eu já estou ficando cansada, porque antes eu só estava matando cobra, agora eu estou matando sapo também. No outro dia se repete, no outro dia se repete. Eu digo, tem que ter alguma coisa que esses sapos estão vindo. Aí o que eu percebo? Que tem moscas, muitas moscas ao redor da minha casa. Então o que que eu faço? Eu mato as moscas. No outro dia, chegam moscas, sapos e cobras. E eu vou lá, mato moscas, sapos e cobras. Isso não é assim no relacionamento? Mas eu vejo isso aí, tem mais coisa. E aí depois piora e aumenta e eu tô cansada. Percebam que, mesmo eliminando as moscas, que parece que é o problema inicial, nada muda. E quando vocês chegam para mim, quem está em atendimento, né, sejam nos grupos ou sejam nos atendimentos individuais, quando chegam e dizem, eu já fiz de tudo, sim, foram até as moscas. Estão cansadas, exaustas, não sabem mais o que fazer. E por que que as moscas estão rodeando a minha casa? Existe aquilo que eu enxergo. Ah, tem sujeira. Eu limpo, mas as moscas continuam voltando. Porque tem cheiros que eu não consigo ver, que estão lá. Esses cheiros, isso que está oculto aos meus olhos, são as dinâmicas. É aquilo que sustenta o caos. É aquilo que faz com que venham moscas, sapos, cobras, daqui a pouco lagartos. Conseguiram entender
Onde que nós precisamos olhar? Claro que quando eu tenho uma crise, quando chega a cobra, eu tenho que dar um jeito na cobra. Mas depois eu vou em camadas precisando olhar para o que atrai a cobra, depois para o que atrai o sapo, até chegar nos cheiros, no oculto, naquilo que os meus olhos não veem. Faz sentido para vocês? Então, se faz sentido, imagina o que vai vir aqui na sequência. Como que eu vou fazer para ajudar vocês a identificar, a ter pistas de que dinâmicas, que bloqueios estão impedindo que vocês tenham uma relação com mais equilíbrio? E sobre equilíbrio, é importante eu trazer aqui uma questão. Quando a gente fala de equilíbrio nos relacionamentos, geralmente o que que a gente pensa? Numa dinâmica olho por olho, dente por dente, um toma lá da cá. Se eu faço o almoço, meu parceiro precisa fazer a janta. Se eu tiro o lixo um dia, ele tira o lixo no outro dia. A gente precisa dividir tudo meio a meio. Se um dia eu marquei o encontro, no outro dia tem que ser ele. Se num dia eu dei o bom dia, no outro dia ele tem que dar bom dia. E isso não é equilíbrio. Isso é, eu posso até dizer que é uma disputa. O equilíbrio está em eu perceber aquilo que eu entrego para o outro, porque eu tenho de bom em mim. Se eu sou a pessoa organizada da relação, eu entrego a organização. Só que o outro tem que me entregar algo também, de positivo, não a desorganização dele, não a bagunça dele para organizar. E geralmente é isso que acontece. Ele tem que me entregar algo de bom. Então eu tenho que olhar para minha relação e perceber o que eu recebo do outro, o que me sustenta nessa relação, o que me faz ser uma pessoa melhor, o que eu entrego e o que eu recebo. E nem sempre vai ser a mesma coisa. Porque o relacionamento ele se faz inclusive como um movimento de sustentação recíproca. Quando eu não estou bem, o meu parceiro me ajuda. E quando ele não está bem, eu ajudo ele. Quando aconteceu um monte de coisas no trabalho e ele chega mal-humorado, eu preciso ser o bom humor. Eu preciso ser a energia positiva. E quando eu não estou bem, quando eu estou negativa, ele precisa ser o positivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei há uma semana a fazer caminhadas todos os dias. Não é bem todos os dias, né? E eu e o meu marido. E tem dias que eu fico me escorregando, assim, tipo, vou fazer de conta que a gente não tá caminhando, que aí a gente não vai, eu tô meio com preguiça. E aí ele diz, vamos lá, vamos trocar de roupa para caminhar? Vamos. Eu saio meio, não estava muito afim, mas dos primeiros passos já muda a vibe e eu adoro. E às vezes é o contrário. Às vezes eu percebo que ele está se escorregando. E aí eu vou lá toda motivada e lembro como é bom quando a gente volta, né? Os nossos comentários no retorno, como a gente está se sentindo melhor. É isso. É conseguir olhar o todo e perceber onde eu posso entregar o meu melhor e onde o outro pode entregar o melhor. Então, equilíbrio tá nesse lugar de entrega e recebimento. Não é uma coisa olho por olho, dente por dente. Bom, agora nós vamos olhar as dinâmicas, tá? Como é que nós vamos fazer aqui? Não tem como fazer um processo individualizado aqui, né? Estou trazendo o vídeo. Então, nós vamos fazer o seguinte: vocês vão se conectar aqui aos anjinhos que eu trouxe. Talvez o que colocou o olho primeiro, talvez vai levar em consideração questões mais racionais, independente. Façam a escolha de vocês.
A partir da escolha, eu vou responder com o tarô duas questões. A primeira, que dinâmicas ocultas, invisíveis, estão bloqueando a tua felicidade no teu relacionamento? E a outra questão é como começar um processo para destravar esses bloqueios. Então, faz aqui a tua escolha e eu vou começar aqui pelo anjo rosa, tá? E nós vamos ver então quais são as dinâmicas ocultas que o tarô vai nos trazer aqui. Como eu não faço leituras no canal, eu acabo não tendo uma estrutura, né? Eu vou tirar as cartas aqui, vou mostrar para vocês, eu não consigo mostrar aqui as cartas que na mesa. Então vamos lá, as dinâmicas. Eu vou tirar 3 cartas aqui. Um 5 de copas, a roda da fortuna e um 2 de copas. Então, existe uma carga emocional do passado, uma ideia de relacionamento como sacrifício, talvez, mas existem aqui experiências negativas, dolorosas do passado, que ainda estão assombrando a tua relação do agora, né? Ainda estão sendo um fantasma. Existe, por isso, medo, ainda muito apego, e faz com que tu olhe muito mais para o que não está dando certo do que aquilo que está dando certo. Existe aqui como uma dinâmica, e a gente vai entender melhor olhando aqui para o 2 de copas, uma dinâmica em que a troca não é aqui, ó, cada um com uma taça na mão. A troca está aqui. Um com 3 taças, o outro 2 taças derramadas. Aqui existe um movimento de salvadora, de tentar ajudar o outro a levantar suas taças. Ou tu estás com as tuas taças derramadas esperando que alguém venha e levante essas taças. Percebe que não existe uma troca igual aqui? Existe esse movimento, e aí a roda da fortuna nos ajuda a entender, né, que o casal, a roda da fortuna, vou pegar assim que você, é uma roda, né? Então tem algo lá em cima, tem a parte aqui de baixo. Um está num lugar maior, está num lugar mais alto na relação. O outro está no lugar menor. Aqui a gente pode ter a salvadora que acaba sendo vestindo o papel de mãe, que tolera e não só tolera, porque mãe a mãe não é só tolerância e paciência. Ela não só aceita, a mãe ensina, a mãe cobra. A mãe sabe mais do que o filho, ou o pai sabe mais do que a filha. Então, aqui tem uma dinâmica em que há uma desordem, né? Não há um equilíbrio, os dois não estão no mesmo patamar aqui, né? O relacionamento acontecer, um relacionamento afetivo, amoroso, os dois precisam ser adultos. E o que aqui está mostrando, para quem escolheu aqui o anjinho rosa, é que há uma dinâmica em que um está se vendo maior do que o outro e provavelmente se colocando maior do que o outro, tentando salvar o parceiro ensinando para ele o que é certo, dizendo para ele como ele tem que agir, corrigindo ele, usando estratégias para que ele aprenda como se relacionar. Às vezes, ajudando ele nas dificuldades que ele tem, mas não realmente colaborando e ajudando, dando uma sustentação e impedindo que ele cresça, criando dinâmicas, inclusive, de dependência.
Eu sou aquela que trabalho e que sustento a casa, porque o meu parceiro não consegue, e a questão aqui é eu me ver nesse lugar. Sem mim, ele não vive. Por quê? Eu tenho as taças. Ele, as taças dele, não tem nada. Ele não tem nada para me entregar. Eu que tenho para entregar para ele. E isso acaba gerando dependência. Uma construção de dependência, codependência. Por quê? Porque eu me coloco nesse lugar de eu entrego, eu salvo ele, eu cuido dele, e ele assim nunca vai sair de perto de mim. Só que isso não é verdade. Bem pelo contrário. A pessoa que se coloca, fica numa situação menor, ela vai ficando encaixotada e tem um momento que ela tenta sair da caixa. Porque todos nós queremos crescer e evoluir. Agora, como, vou pegar aqui outro tarô, como começar esse processo para destravar essa dinâmica aqui, para quem escolheu, então, o... Vamos ver as cartas que vão sair aqui. 2 de ouros, agora eu já mostro todas. Rainha de paus e o julgamento. Então, a carta do equilíbrio. Eu preciso, aqui, quem está vivendo essa dinâmica e está se colocando como salvadora, a mãe na relação, precisa começar a olhar o que o parceiro entrega na relação. Porque, gente, entrega. Por mais que a gente não consiga enxergar, nós estamos numa relação e o que que a gente diz? Eu faço de tudo e o outro não me reconhece, não devolve, ele não me dá nada, eu que dou tudo. Isso é a forma como a gente vê a partir do cansaço, né, da exaustão que a gente tem. Só desligar aqui. Mas o outro entrega. Entrega algo que talvez seja o cheiro lá que a gente não está enxergando, tá? Então é preciso ir para o equilíbrio. Um passo depois do outro. Precisa enxergar o que o outro está te entregando, ter consciência disso. E entendam numa dinâmica, às vezes o que o outro entrega, problema. Se eu quero me ver como uma salvadora, porque isso me traz uma segurança de que eu não vou ser abandonada e deixada, eu não vou ser rejeitada. Se eu crio essa ideia, eu tenho essa crença, eu vou querer ser salvadora, mesmo que inconscientemente, mesmo que eu esteja cansada. Eu não vou querer soltar esse lugar, porque o medo de perder as pessoas é maior. Então, quem é o perfil ideal para salvadora? Alguém que tem problema com vício, problema com não consegue trabalho, tem uma doença, tem depressão, tem. Então, eu vou buscar pessoas que têm uma história de vida difícil, um monte de traumas. Mesmo quando essa pessoa não busca superar, eu vou tá lá. Então, eu vou buscar, eu vou atrair parceiros e vou sustentar relações para continuar no meu lugar. Então, o que que esse parceiro está me entregando? Problema, mas ele está me entregando. E quando a gente se dá por conta disso, é um impacto, é um baque, mas serve para nós entendermos a nossa dinâmica. Por que que nós estamos tão cansadas? Por que que nós estamos exaustas? Por que que nós não estamos felizes? Rainha de paus, aqui só vai confirmar. O que que acontece com a rainha de paus? A rainha de paus é a rainha aquela da potência, aquela que vai lá, que faz. Só que uma coisa é eu fazer na direção do outro, fazer para o outro, comandar o outro, atropelar o outro. Outra coisa é eu canalizar essa energia para a minha vida também. Então, aqui é necessário buscar o equilíbrio que o outro me entrega e começar a pensar nos meus projetos de vida.
Onde eu estou fazendo por mim? Onde eu estou me priorizando? Onde estão os meus propósitos? O que eu estou fazendo a serviço do meu bem-estar, não do outro. Eu paro de focar no outro, foco em mim. Eu supero o medo de ser abandonada se eu deixar de fazer tudo aquilo que eu faço. Eu começo a observar, e aqui tem uma questão perfeita dessa carta aqui que veio do julgamento. Eu faço tudo pelo outro, porque eu sou uma pessoa muito boa, sou generosa. Mas quando eu me coloco numa relação nesse lugar, eu estou me colocando acima. Eu estou aqui vibrando no puro orgulho. E para me manter nesse lugar, para ser reconhecida como uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa perfeita, eu vou manter o outro aqui. Eu mantenho ele numa situação em que ele precisa de mim. Eu não deixo ele crescer e evoluir. E aí a carta do julgamento nos alerta. Para transcender essa dinâmica, é preciso começar a olhar lá no fundo. A carta do julgamento é o momento em que é do juízo final, né? O momento que eu não posso esconder a verdade. O juízo final é eu com eu mesmo. Eu posso dizer para todo mundo que eu sou boazinha, generosa, maravilhosa. Posso dizer isso. Mas eu sei lá no fundo qual é a minha intenção. E talvez a minha intenção seja o cheiro, entendem? Aquilo que eu ainda não vi. Pode ser. Não, é que eu sou assim. E aí a gente começa a olhar, por que que eu sou assim? Por que eu sou tão generosa? E aí o que eu estou dizendo aqui é que ninguém pode ser generoso, solidário, não é isso. É quando isso passa da normalidade. E o que que é passar da normalidade? É sair do equilíbrio. Quando eu saio do equilíbrio, eu saio do que é viável para uma relação. E por que que eu saio do equilíbrio, dou a mais? Muitas vezes porque eu quero garantir a conexão com o outro. E eu examinando as minhas verdadeiras intenções, que passa por se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, o que pode acontecer? Aí começa a vir. Ele vai te deixar. As pessoas vão falar mal de ti. Aí a gente começa a acessar os verdadeiros motivos por detrás daquela postura que nós muitas vezes normalizamos como é o meu jeito de ser, é a minha personalidade. Perfil não é personalidade. Eu falei, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Os nossos perfis não é o que nós somos, o nosso caráter. Fechamos aqui. Eu desejo muito que tenha trazido clareza para quem escolheu o anjo rosa. Nós vamos agora, então, para quem escolheu aqui, se conectou com o anjo azul. Nós vamos fazer a mesma movimentação. Primeiro eu vou buscar aqui com o tarô. Ó, já caiu a carta aqui. Olha as cartas saltando. Quais são as dinâmicas, né? Os bloqueios ocultos que estão aí dificultando o teu relacionamento. E depois nós vamos buscar quais são os caminhos, tá? O valete de ouros, página de ouros, caíram todas viradas, eu não sei. O mago e um sete de espadas. O pajem no tarô é o menino, é o aprendiz. Ele já, aqui da persona, ele ganha um certo poder, porque ele acompanha o cavaleiro, ele vai aprender, ele é um potencial cavaleiro, mas ele ainda é uma criança, né? Ele ainda é um aprendiz.
E dentre os cavaleiros, são quatro, o Cavaleiros de Ouro, o Cavaleiro não, o Pajem de Ouros, ele é o mais responsável aqui. Mas ainda assim, ele é um aprendiz. Ainda assim, ele está buscando lá no futuro a sua conquista, a moeda aqui. Então ele olha na direção do futuro, o que ele quer conquistar, e ele baixa a cabeça e não desiste. Sabe que dinâmica o cavaleiro aqui está representando? A partir de um mito da romantização do lá no futuro nós vamos ser felizes. A esperança é a última que morre. Um dia ele vai entender o valor que eu tenho. Um dia ele vai mudar. E a pessoa está ali, investindo, 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 esperando lá na frente acontecer. Tem pessoas que tiram as cartas de tarô, fazem perguntas, e que fazem a mesma pergunta por um ano, mais de um ano. Ele vai mudar? Com jeitos diferentes, mas a pergunta é a mesma. Dá para investir, continuar na relação? A mesma pergunta. Tá nesse bloqueio aqui. Eu poderia dizer que aqui a pessoa não está conseguindo enxergar a realidade. Ela está olhando lá para frente. E ela está acreditando que se ela fazer a parte dela bem direitinho, com disciplina, com entrega, ela vai mudar o outro. Se ela se dedicar, a relação pode mudar. E aí ela está sozinha. Ela ainda não enxergou que relação é de dois, é de rei e de rainha. Nós temos no tarô o pajem, o cavaleiro, rei e rainha. Ele ainda está aqui, ó, na compreensão anterior. Ele acha que ele pode tudo. E ele acha que é lá na frente que tudo pode acontecer e melhorar. O mago, ele magnetiza, ele atrai, ele prospecta para o futuro. Ele idealiza aquilo que vai acontecer lá na frente. Ele faz o ilusionismo, né? Ele cria uma ilusão de ótica. Então, aqui, o bloqueio é que há romantização aqui. Há uma dificuldade de enxergar a realidade. Há um apego excessivo ao futuro, à continuidade. Não deixa de ser também um mito do sacrifício. E o sete de espadas, aqui vai falar também, vai falar de um pouco de ilusão, né? É a carta que fala de mentiras, de enganos. A pessoa está se enganando. Aqui o bloqueio é: será que tu está enxergando essa relação exatamente como ela é? Será que tu está enxergando o teu parceiro como ele é? E aí eu vou fazer uma ressalva importante aqui. Eu não quero dizer que o teu parceiro não presta, não serve para ti, é preciso ir embora. Não é isso. É que às vezes nós temos dificuldade de enxergar o parceiro como um todo. Eu vou dar um exemplo bom, ó, a Kira para lá e para cá atrás de mim. Vou dar um bom exemplo. A partir das linguagens do amor. Eu acredito que ser amada é ser elogiada, ser admirada. Mas o meu parceiro tem outra linguagem do amor. Para ele, amor é através de atos de serviço. Então, ele quer que eu faça o almoço, ele quer que eu vá junto no supermercado, ele quer que que eu faça algo por ele, ajude a lavar o carro. Só que eu não enxergo a linguagem dele, eu só enxergo a minha. E aí, o que que eu faço? Elogio, 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 e nada. Essa não é a linguagem dele. É nesse sentido também que essas cartas vêm para nos dizer. Nós precisamos olhar o outro como ele é de verdade.
Se o meu parceiro não é de conversar, eu tenho que entender isso e buscar o meio do caminho. Tá, e aí o que que eu faço, Rogério? Então aí eu vou engolindo a minha necessidade de conversar porque ele não gosta de conversar, então eu tenho que me adaptar? Não, não é isso. É o meio do caminho. Eu tenho que ir encontrando as formas de ter esse diálogo, respeitando o espaço do outro. E se o que o outro não consegue me entregar, o diálogo, por exemplo, é uma coisa fundamental para mim e isso me desestabiliza totalmente, eu preciso chegar num ponto de dizer, olha, eu amo, sei que ele me ama, mas não dá, a relação não dá. Não dá para continuar, porque a gente vai insistir. Eu querendo conversas, ele silenciando. Eu tenho, na semana passada, eu falei sobre silêncio aqui no canal. Vale a pena. Quem escolheu aqui o Anjo Azul, vale a pena ir lá e dar uma olhada nesse vídeo. Eu falo sobre duas formas de silêncio e nós temos que entender o silêncio como punição, o silêncio como pausa. Só que eu preciso enxergar isso, enxergar a verdade, a realidade, as coisas como elas são. Eu preciso sair da minha ferida original. Por quê? Porque se eu vivi uma história em que eu não fui ouvida na minha infância ou no meu outro relacionamento, eu não vou conseguir lidar a não ser que eu busque essa transformação interna com um parceiro que não conversa. Porque quando ele se cala, vai diretamente lá na minha dor. Então eu preciso olhar para essa dor, tratar, cuidar, curar essa dor. E paralelamente ir vendo se essa relação, dentro do que o outro pode me entregar e daquilo que eu preciso, se ela vai tendo equilíbrio, vai tendo conexão, porque às vezes começa o distanciamento. Como então, eu já fui dando aqui algumas orientações, a leitura, eu vou fazendo leituras assim, é o meu jeito de ler, né, de já ir movimentando as dinâmicas aqui, mas o que essa dinâmica é bem pontual. Há uma ilusão aqui em relação, uma romantização em relação ao outro e ao relacionamento. E isso acaba nos levando à frustração, porque o foram felizes para sempre nunca chega. Então a pessoa vai ficando esgotada. Vamos ver então agora aqui como destravar essa situação, além, né, do que eu já falei da importância de buscar a cura, é como, gente, 3 de ouros, a estrela e 3 de paus. Bom, 3 de ouros aqui fala de buscar ajuda, fala de parceria, fala de integração, fala de não dualidade, né? Não é um lado ou outro, eu tenho um terceiro elemento aqui. Não deixa de falar aqui, pensando na dinâmica, em buscar esse equilíbrio e talvez um mediador aqui, né? Alguém que ajude vocês a entender a relação de vocês e entender a dinâmica que vocês estão vivendo. Um tradutor. Esse tradutor tem que ser uma outra pessoa? Não, porque isso aqui vira coalizão, né? Isso aqui vira triangulação, mas no sentido de uma terapeuta que vai enxergar e vai ajudar orientando o que fazer, que vai poder sugerir, né, que vai poder ali direcionar a melhor forma de encontrar esse meio termo. Para a relação, eu vou partir do exemplo que eu dei, não ficar só na DR ou só no silêncio. Porque aí o que que acontece? A dinâmica é bem assim. Ah, ele não gosta de conversar.
Então eu me calo, me calo, me calo, me calo, me calo, e aí um dia eu vou explodir, e aí eu vou falar por 2 horas. Aí pensa, ele que não queria conversar vai ter que ficar 2 horas escutando, aí ele vai ficar irritado, aí a conversa vira mais disputa para ele querendo terminar aquela conversa e a outra pessoa querendo resolver, passar a sua visão que ficou guardada por tanto tempo, ela quer abrir o coração, falar de todas as mágoas, todos os acontecimentos, e aí, ao invés de a relação se encaminhar para um passo adiante, né, uma superação, um ponto de equilíbrio, ela, bem pelo contrário, ela desanda. Então, quanto mais eu guardo, mais eu saio do meu centramento e quando eu falo, eu vou explodir. Quando eu tô mais estabilizada, eu consigo comunicar melhor. Então, eu preciso buscar essa estabilização aqui, que pode ser através, né, da terapia. É a outra pessoa que vai ajudar nesse movimento. E aí, por que eu falo de terapia? Porque a estrela, quem conhece um pouco tarô, né, a estrela fala de esperança, mas fala de cura. Não é a esperança do foram felizes para sempre. É entender aqui a confiança, a esperança num movimento de ação, tem que ter ação aqui. Tem é uma poesia que fala, né? Esperança vem do verbo esperançar. É ação, não é sentar e cruzar os braços. É fazer algo, é enxergar onde está a sua dor e onde está a sua cura. E como que a gente faz isso? Terapia. É um espaço seguro para nós podermos acessar as nossas dores e não ficarmos perdidas nessas dores, porque nós já temos. E aí aqui, um 3 de paus fala de movimento para o futuro. A dinâmica é assim, ó, eu tô aqui sentada, esperando porque um dia eu já ouvi isso. Depois dos 7 anos, a relação melhora. Passa pela crise dos 7 anos e depois tudo vai acomodando. Existe uma teoria plausível que vai mostrar essa movimentação, que o amor vai saindo, né, da paixão, ela vai amadurecendo. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar aguentando, aguentando, aguentando 7 anos o relacionamento, porque no oitavo tudo vai ser melhor. Às vezes nem é anos, é assim, ó. Ah, não, é que ele tá assim porque ele tá com um projeto novo no trabalho. Não, é assim porque nós temos filhos pequenos. Quando os filhos crescerem, melhora. Então, sempre fica para depois. E às vezes não é só eu esperando o outro, às vezes sou eu que tô. Não, eu vou agora terminar esse trabalho, não, agora eu vou. Sempre eu vou deixando para depois olhar para o meu relacionamento. Sempre vou protelando. Não, é agora, é para fazer algo agora, olhar para as dores agora. E quando eu faço isso, principalmente aqui, quem escolheu o anjo azul e está num movimento de eu estou trabalhando, estou me dedicando, eu não tenho muito tempo, muita energia para colocar nesse relacionamento. É interessante observar que quando a gente sai do equilíbrio, e eu não estou dizendo que a gente não possa investir na carreira, tem momentos que a gente se dedica um pouco mais, mas tem que sempre vir para o equilíbrio. Se tem assim, ó, eu atendo muitas pessoas assim, sucesso na área profissional, são empresárias, empresárias expandindo negócios, e na vida emocional, deixa assim. A gente não está bem, mas deixa assim, porque eu tenho que usar toda a minha energia aqui para o meu negócio que está prosperando, que é o que está dando certo. Então, toda vez que eu percebo isso que destoa, eu preciso olhar por que eu estou fugindo de vinculação emocional. Que dores o meu inconsciente está tentando evitar. Que história de relacionamentos eu tenho que eu não consigo me vincular mais próximo com o meu parceiro e coloco toda a minha energia para fora, para o mundo, para o trabalho. E como é que a gente identifica tudo isso? Como é que a gente percebe tudo isso? Em terapia. Com autoconhecimento, mas aqui, o que hoje as cartas trouxeram é a importância dessa terceira pessoa, a importância de um olhar de fora,
a importância de um processo de cura profundo. E que quando a gente busca, né, fazer isso, e essa é uma das questões que eu chamo muita atenção nos processos terapêuticos, e recebo muitos clientes que vêm de situações assim, eu fui lá, fiz um trabalho, a pessoa me disse várias coisas, e eu fiquei mal, eu fiquei presa na dor, eu fiquei pensando nas mulheres do meu sistema familiar que sofreram, e agora me sinto culpada por não estar sofrendo. Ou eu agora entendi de onde vem meu sofrimento, é do meu sistema, então ok. Ora, eu culpo o sistema, ora eu aceito. Então, esses são os riscos quando nós fazemos processos que são pontuais, que vão lá, tocam na dor, mas não tem uma continuidade para nos fazer ressignificar, transformar, né, transpor. Isso é necessário. E isso se faz com acompanhamento, com continuidade. Trouxe aqui, então, para vocês hoje duas dinâmicas que vieram, né? Algumas outras questões que acabam bloqueando os nossos relacionamentos e nos levam a fazer, a ficar exaustas e a ficar insatisfeitas. Uma, quando eu me coloco no lugar da salvadora, e outra, quando eu acabo aqui de alguma forma, me distanciando da realidade, me distanciando da vinculação, deixando para depois ser feliz, né? Acreditando que é lá na frente que as coisas vão acontecer. Eu, de alguma forma, desisto da relação, ficando na relação. E isso leva a um processo de cada vez mais a pessoa vai diminuindo o brilho dela, o gosto pela vida, a paixão por viver. E vai minando o relacionamento com isso, assim como o outro também. Hoje a minha proposta foi auxiliar vocês com essa visão. Eu espero muito que tenha trazido vários insights aqui, percepções, e que vocês se vejam mais dispostas, prontas, com mais clareza para dar o próximo passo e não viverem repetindo esses padrões que levam vocês a uma relação tóxica, desequilibrada, sem harmonia, sem paz interior.